O aumento do uso de alimentos industrializados não é um fenômeno somente local, e sim global. E esse fato é um grande responsável pela mudança nos padrões alimentares no mundo afora, causando a substituição da alimentação com base em alimentos in natura ou minimamente processados para refeições pré-prontas e ultraprocessadas. A dica de hoje é como substituir manteigas e margarinas, com o objetivo de diminuir o consumo de gordura saturada, que é considerada uma gordura não saudável, pois tem sido associada ao aumento de risco de colesterol alto e doenças cardíacas. Deve ser consumida com moderação e aumentar o consumo de gorduras saudáveis, que além de criar preparações mais nutritivas e saborosas, ricas em fibras, vitaminas e minerais. Dica 1 é o guacamole. Não podemos negar que a grande estrela desse prato é o abacate, já que é dele que vem o nome guacamole. É o alimento que aparece em maior quantidade neste prato. O abacate é rico em vitaminas A, C e E e do complexo B. Isso significa que ele é um poderoso antioxidante, ajudando a prevenir diversas doenças, inclusive as cardiovasculares. Ele é rico em gorduras saudáveis, os ácidos graxos monoinsaturados, que ajudam a diminuir o colesterol ruim, LDL, e aumentar a concentração do colesterol bom, o HDL. Também está presente no abacate o beta-citosterol, um composto bioativo que também ajuda na redução dos níveis de colesterol, protegendo a saúde cardiovascular. Dica 2. Baba ganoush. É uma pastinha preparada à base de berinjela, que é oriunda da culinária árabe. Esta preparação é uma importante fonte de fibras, pois em cada porção de 30 gramas de baba ganoush pode trazer entre 1 e 2 gramas de fibras. E as fibras irão auxiliar no controle da glicemia e nos níveis de colesterol. Porém, devemos ficar atentos às falsas promessas de que a berinjela pode substituir o seu tratamento medicamentoso, pois estudos sobre a berinjela e controle de colesterol são controversos. Mesmo assim, seus inúmeros nutrientes, além das fibras como vitaminas A, B1, B2, B5 e C, e minerais, cálcio, fósforo, ferro, potássio e magnésio, poderão trazer benefícios importantes para a saúde. Dica 3. Hummus. É um alimento típico da cultura árabe, feito a partir de grão de bico cozido. É um alimento saudável, por ser combinado de proteínas, fibras e gorduras saudáveis. Rico em ferro, magnésio, potássio, zinco, cobre, manganês, selênio, vitamina B6 e até mesmo vitamina C. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que pessoas que seguiam uma dieta saudável com a ingestão regular de leguminosas, como grão de bico, tinham menor probabilidade de ganho de peso durante um período de 4 anos, quando comparado com indivíduos que seguiam uma dieta vegetariana não saudável, que incluía alimentos mais processados. Vejam quantas opções interessantes e saborosas podemos ter para substituir os alimentos ricos em gorduras saturadas. Bom apetite! Olá, hoje a gente vai mostrar como unir a teoria na prática. E que prazer a gente tem de cozinhar e ter o gabarito de uma nutricionista doutora como a Valéria Machado. A receita que a gente vai fazer hoje para você, a gente mostra como é interessante a gente substituir esses produtos industrializados que a gente encontra, né? Margarina, manteiga, é o guacamole. O guacamole é uma receita super versátil, simples de fazer e de alto valor nutricional. Vamos colocar a mão na massa? Vou apresentar para vocês os ingredientes. Olha como é simples. Eu tenho 2 abacates maduros. Você pode fazer tanto com avocado, que é esse abacate que a gente tem, ó, menorzinho, quanto com um abacate tradicional, aquele abacate maior, tá? A gente tem umas folhinhas de coentro. Mesmo que você não goste de coentro, essa receita tem que usar coentro. Eu tenho aqui a pimenta dedo de moça, famosa pimenta dedo de moça brasileira. Tem tomate,
No tomate, eu cortei ele e retirei a pele e a semente. Isso na cozinha profissional a gente chama de tomate concassê. Se você em casa não tem essa habilidade, pode utilizar o tomate com a casca, pode utilizar o tomate com a casca. É só uma questão de textura na receita. Aqui eu cortei uma cebola em cubos pequenos, a gente chama na cozinha profissional de brunoise, e tem um meio limão cortado. Para temperar isso, sal, pimenta e um chorinho de azeite. Vou começar pelo nossa cebola que está cortadinha e vou mostrar para vocês um macete. Quando você tem uma cebola e você espreme um pouco de suco de limão nela, você não só retira aquela textura indesejável, sabe quando você come a cebola que tem aquele creque, aquela textura que a gente não gosta, como você regula a acidez, fica uma cebola muito mais suave. E como se trata de uma pasta crua, esse é o primeiro passo, a gente não quer essa textura no nosso guacamole. O nosso tomate já está cortadinho e aqui na pimenta, que eu fiz? Eu parti a pimenta na metade e retirei as sementes. Isso é uma questão de gosto. Essa parte das sementes que a gente tem aqui e essa parte branca na nossa pimenta é o que dá aquele sabor mais ácido. Nesse caso, eu cortei ela sem pele e sem semente. Você pode cortar em cubos, você pode cortar em lâminas pequenininhas, tá? Só que no guacamole, como uma receita de origem mexicana, um bom toque de pimenta é sempre bem-vindo. No seu tempo, na sua habilidade, segue passo a passo da receita e a gente não pode negar que a grande estrela dessa receita é realmente o abacate. O abacate é um produto fetiche para grandes chefes de cozinha, né? É um produto que ele é muito versátil, tanto para doce quanto para salgado. A gente vai começar a falar sobre abacate e vou contar para vocês como a gente prepara o abacate. Ó, eu tenho meu abacate, vamos cortar ele no meio, tá? O abacate ele tem um problema de oxidação, né? Cada vez que você corta o abacate, ó, retirei ele em duas partes. Cada vez que você passa a lâmina de uma faca no abacate e deixa ele em geladeira, o abacate ele fica com aquela coloração mais escura. Isso a gente não quer. Quando a gente busca um guacamole, a gente quer aquele guacamole que esteja verde, que esteja presente, porque são cores tão presentes que a gente tem que a gente busca isso. Eu parti o abacate na metade, o que eu vou fazer? Retiro o caroço. Eu faço nesse movimento, ó, retiro com a ajuda de uma faca e deixo minha semente que a gente vai utilizar isso nesse processo de oxidação, tá? O mesmo eu faço com outro abacate. Tem gente que gosta do guacamole mais pastoso, tá? Que a gente amassa todo. Tem gente que gosta de um guacamole que a gente pode até estar triturando ele e tá fazendo ele bem como uma cremosidade de uma manteiga. Mesmo assim, a gente tem dois pontos aqui que a gente vai ajudar para a gente não ter essa coloração escura. O primeiro deles, segue a dica, quando você retirar o caroço do abacate, seca muito bem esse caroço. Tá? A gente vai voltar, depois que a gente finalizar ele, a imitar uma fruta. Sequei os dois caroços de abacate e esse caroço de abacate seco vai ajudar que nossa receita não fique escura, que a gente não oxide o abacate. Um outro ponto que a gente tem aqui é o limão que a gente colocou na cebola, tá? Então esses dois processos vão ajudar a gente. O corte do abacate, que realmente está lindo essa coloração verde, o que eu vou fazer? Eu corto ele em cubos no próprio abacate, tá? Venho cortando ele em cubos pequenos. Eu gosto do guacamole com mais textura, sabe, mais presente, porque ele se torna uma receita mais versátil. Já tem os abacates aqui, ó, marcados, todos eles em cubinhos. Agora é só pegar uma colher e vir retirando todos esses cubinhos do nosso abacate. Uma coisa legal no guacamole também, quando a gente vai servir, é a gente aproveitar até essa casca do próprio abacate, que ela tem um formato bem legal. Você pode servir
seu guacamole aqui dentro. É uma possibilidade da gente estar trabalhando com um produto 100%, né? Eu normalmente na cozinha, quando eu trabalho com abacate, ou eu sirvo o próprio prato no abacate, ou eu utilizo o abacate para plantar brotinhos para horta. É legal também, porque acaba que você planta no abacate, fica bonito em casa. Ó, eu tenho meu abacate agora cortado em cubos. O que eu vou fazer? Eu vou começar a agregar os ingredientes aqui e depois com o garfo eu vou dando aquela textura mais de massa. O que eu falei com vocês sobre a oxidação do nosso guacamole, para ele não ficar preto, para ele manter essa coloração verde? O que você faz? Mantenha sempre os caroços secos dele junto ao abacate, tá? Vamos estar imitando a fruta aqui. Agora é só agregar os ingredientes. Outro passo que eu falei com vocês que é importante é o coentro. Eu tenho umas folhinhas de coentro aqui que eu vou trabalhar na finalização. O que eu gosto de estar utilizando no coentro é a parte do talo. Vou colocar uma quantidade aqui, para mim tem mais sabor e eu gosto dessa textura. Utiliza também o talo dos coentros. Vou cortar ele pequenininho, tá? E se você tiver em casa aí, se tiver o talo do coentro, que o coentro, a diferença do coentro para a salsinha é que o coentro, ele vem sempre com aquela raiz bonita, né? Retira aquela raiz, replanta aquela raiz que vai nascer novamente um pé de coentro para você e utiliza sempre os talos do coentro. Se você for utilizar para fazer moqueca, utiliza o talo do coentro. Mesmo que você não goste de coentro, você vai ver que você vai acabar tendo bastante sabor na receita e não vai encontrar aquela presença de coentro indesejada. Pode fazer, fica a posta em casa. Você que não gosta de coentro, pode usar o talo de coentro, você vai ver como é que vai suavizar bastante esse sabor. Ó, agora é só juntar os ingredientes. Minha pimentinha cortada em cubos. Já que eu sou da família da pimenta, essa que a gente cortou também. O meu limão, ele já tá aqui, a minha cebola já tá descansando aqui no limão, já retirou a acidez e eu vou apenas acrescentar. Meu tomatinho sem pele e sem semente. Nosso guacamole está quase pronto. Uma outra dica que eu vou dar para vocês é sempre a questão da utilização do sal e pimenta em cozinha. O que eu falo para os meus cozinheiros? Provem tudo o tempo inteiro. E o sal a gente sempre pode colocar, a gente não pode retirar. Então deixa o sal para colocar no final. Quanto menos sal pedir a receita, melhor. É porque a gente trabalhou com mais erva, é porque a gente aproveitou melhor os sabores, tá? Tem tudo aqui. Olha que coloração mais bonita. Isso aqui, a gente olha esses ingredientes, a gente viaja direto ao México, né? E agora você vai viajar direto à nossa cozinha. Vou retirar esses caroços para ficar mais fácil para a gente trabalhar. E agora num bowl, você vem agregando todos os ingredientes. Ó, com a ajuda do garfo, a gente uniu todos os ingredientes. Você vê que é super simples, uma pastinha super saborosa. E a gente conversou sobre o sal. Agora que eu vou ajustar o sal nessa receita e um pouquinho de pimenta do reino moída agora. Na cozinha a gente sempre chama um azeite como um componente de ligação, que ele vai unir todos esses sabores de todos esses ingredientes que a gente tem. Vou colocar um fiozinho de azeite. A última mistura nossa. E aquela história do sal, que é uma das melhores horas que a gente tem, que é provar. Delicioso. Faz seu guacamole, depois você me conta. Lembra do caroço? A gente volta ele. Você pode estar tapando isso, colocando em geladeira e deixando isso para um preparo
para receber visita em casa, para comer no café da manhã, é uma receita super versátil. Tá feita a nossa receita, além da glicose, como pode ser prazeroso e saboroso um simples guacamole. Agora a gente tem uma outra receita que tem uma controvérsia aí, porque o ingrediente principal dessa receita é a berinjela. A gente, como paciente diabético ou outros tipos de paciente com outras enfermidades, a gente sempre escutou muito falar que isso é um ingrediente valioso e que tem um poder de cura. Eu acredito que todos os ingredientes que a gente encontra, ele tem esse poder de cura. Realmente a berinjela é um super ingrediente, riquíssimo em fibras. Vou mostrar para vocês quanto saboroso a gente pode fazer essa receita de origem árabe. Vamos começar pelas berinjelas, que é o seguinte. Uma chama do fogo em casa, você liga ela, pode parecer estranho para vocês, mas a gente vai colocar a berinjela direto na chama, tá? O que a gente está buscando aqui? A gente vai estar cozinhando esse alimento e esse sabor da casca, quando ela vai tostando, ele dá aquele sabor de defumado que tem que ser presente em um bom baba ganoush. Os outros ingredientes que a gente tem para a receita, limão, sal, pimenta e alho, e essa pasta, que é uma pasta de gergelim que a gente chama de tahine, tá? É uma receita também super simples, um substituto para esses produtos industrializados que a gente encontra e que você pode fazer em casa aí em 5, 10 minutos. Você pode servir como uma entrada de um jantar, você pode servir no café da manhã, salada com baba ganoush fica delicioso, então tem uma infinidade de propostas nessa receita. Você percebe aqui que a gente tostando a berinjela direto na chama do fogão, ó, ela cria essa casca, que é justo isso que a gente precisa. Nosso alimento já está completamente cozinhado. Eu vou apagar ele do fogão, vou passar ele direto para uma nossa tabuinha de corte. O que eu conversei com vocês é que essa nota dessa pele tostada, ela é muito importante na receita, que vai dar aquele sabor de defumado, vai dar aquele toque do nosso baba ganoush. O que a gente faz para retirar o excesso que a gente tem de queimado? Eu vou cortar essa parte de baixo e vou partir a minha berinjela na metade. Você que estiver fazendo em casa, se quiser esperar esfriar um pouco, perfeito, é porque normalmente o cozinheiro já não tem mais sensibilidade em ponta do dedo, então eu tô me arriscando aqui. Ó. Você percebe aqui no centro, ó, que ela tá completamente na textura que a gente precisava. E não se importa de quando vir essa casca queimada, esse tom, não importa, tá? Vou vir com a ajuda de uma colher, uma pinça e vou retirar toda essa polpa que a gente tem. Uma pena que através da câmera você não pode sentir o cheiro, mas é um cheiro muito parecido quando a gente faz churrasco em casa. Ó. 4 polpas completamente retiradas, a gente só manteve essa casca tostada dela, alguns pedacinhos ainda caíram ali, como falei com vocês, é importante. E agora é só a gente incorporar os ingredientes aqui, triturar, a gente tem nossa pastinha pronta. Super simples, uma receita super saborosa e fácil de fazer. Nossa berinjela tostada na chama do fogão. A gente vai acrescentar aqui, vou colocar 2 colheres da nossa pasta tahine, que é a nossa pastinha de gergelim. Um alhozinho picado. Para equilibrar a acidez, suco de meio limão. E aquela mesma conversa nossa. Vamos colocar só um chorinho de sal e depois a gente ajusta se a gente precisar mais sal no final da receita, tá? Pimentinha do reino. O nosso agente de ligação é o azeite.
uma receita também que quando a gente vai com a berinjela para a chama do fogão, ela necessita menos de sal. A gente já tem a presença do defumado muito marcante. Ó, com a ajuda do mixer, agora é só triturar. Ó, já tem nossa pasta, os ingredientes bem homogêneos. Vou retirar aqui no mixer. Eu vou provar ele direto aqui. Delicioso. Faz em casa, depois você me conta, você me escreve uma mensagem aí, você vai me falar. Essa é uma receita que realmente eu adoro, berinjela, e a gente consegue transformar ela numa receita super simples cheia de nutrientes, cheia de fibra. A gente desmistifica aquela coisa da berinjela ser um produto milagroso, que não é. Milagre é você estar na cozinha e chegar nessa nota de sabor. Ó, agora a gente vai para uma receita que a grande estrela é o grão de bico. Essa receita é um pouco mais popular, a gente conhece mais ela no Brasil, que é o hummus. O hummus também de origem árabe, é uma receita que também pode ser como patê, pode ser como entrada, pode ser até como um purê, com uma guarnição de algum prato. E ela é uma receita super simples de fazer. Requer um pouco mais de tempo, porque o primeiro passo dessa receita que a gente vai fazer é trabalhar esse grão de bico. Eu vou colocar aqui, ó, eu tenho 500 gramas de grão de bico. Eu vou deixar ele 12 horas de molho em água, tá? Quando você for colocar o grão de bico de molho, evite tapar, porque as leguminosas normalmente têm um gás que ela solta e é interessante que isso se vá com o grão de bico. E a gente leva ela direto para a geladeira, tá? 12 horas esse nosso grão de bico de molho. Deixa eu mostrar para vocês. Eu já tenho um grão de bico. Você vê que ele ganha um pouco de volume, a água vai dando essa espuminha. E agora é o processo mais fácil. Muita gente cozinha o grão de bico, por se tratar de uma pasta, a gente cozinha na panela de pressão. Claro que a gente vai reduzir muito mais o tempo de cocção, só que aqui o interessante dessa receita, para a gente estar reduzindo o sal, o que a gente vai fazer? A gente vai saborizar uma água com bastante erva. Aquela questão de reaproveitamento. Se tiver casca de cenoura, casca de cebola, folha de louro, talo de salsão, talo do coentro, coloca tudo nessa água. A gente vai cozinhar esse grão de bico nosso que já está de molho em uma água com bastante sobras que a gente tem na cozinha e ervas para a gente reduzir o teor de sal. Eu tenho uma água aqui, eu vou coar esse meu grão de bico. Ó, retirei a água dele, você vê que ele quase dobra o tamanho dele. Se a gente cozinhar ele na panela de pressão, ele vai abrir muito e solta uma pelinha. Se a gente cozinhar ele no fogo médio, a gente vai ver que a gente mantém muito mais a textura e o volume dele. Isso é interessante para quê? Para que se a gente for fazer uma salada, se a gente for esfriar, é mais interessante a gente cozinhar em fogo médio. E vou começar a preparar a água que a gente vai saborizar. Ó, tem um talo de salsão, trabalha sempre com a mão. Tem umas folhinhas de louro aqui que a gente pegou na hortinha. Já que eu sou capixaba meio baiano, eu vou colocar coentro também. Se você não gostar de coentro, não precisa. E vou cozinhar nessa água um dentinho de alho, o nosso grão de bico. Fogo médio, eu vou tapar essa panela. Vou deixar ele cozinhando, aí você pode... Vou deixar ele cozinhando, você pode ir provando ele ao dente. Daqui a 1 hora você vem provando ele, tá? Se você quiser cozinhar 1 quilo de grão de bico, que foi interessante para você separar um para o hummus e separar o outro para a salada, é a dica que eu te dou e é o que normalmente eu faço em casa. Ó, nosso grão de bico está sendo cozinhado 1h30. Vamos provar ele. Falei para vocês que se a gente cozinha em fogo baixo, ele se mantém muito mais a forma dele. A gente pode separar uma parte dele aqui para salada.
mais legal é que a gente não colocou sal nenhum na água e o grão de bico tem o sabor das ervas, tem o sabor do que a gente saborizou essa água. Esse que tá o grande pulo do gato dessa receita. Meu grão de bico já tá na textura, inclusive tá delicioso. O que eu vou fazer? Eu vou coar esse grão de bico e eu vou aproveitar. O interessante é que a gente vai aproveitar essa aguinha que a gente tem aqui. Ó, eu coei ele, que aqui tem um outro pulo do gato, que não só o grão de bico, mas como a água dele, a gente vai aproveitar para estar fazendo o nosso hummus. Porque senão a gente acrescentaria uma quantidade maior de azeite. Então a gente está reduzindo a quantidade de gordura na receita e a gente está intensificando a quantidade de sabor. Agora é super simples. Vou pegar, ó, um dente de alho picado, nossa pasta tahine. Aqui eu gosto do tahine bem presente. Vou colocar 2 colheres da nossa pasta de gergelim e vou acrescentar o nosso grão de bico. Aqui as ervas que eu utilizei para estar saborizando a água, eu vou bater todas elas. E essa parte aqui que eu falei para vocês, hoje à noite tem salada. Agora para finalizar, ó, um chorinho de limão, meio limão. A gente dá um pouco de acidez. Uma pimenta. Um fio de azeite. E só um chorinho de sal. Aqui a gente não precisa de muito. E agora a gente vai triturar. Eu tenho essa água aqui, onde foi cozinhado o grão de bico, para caso eu necessite, ou caso eu queira que ele esteja mais cremoso, eu vou acrescentando essa água, tá bem? Já tenho minha pasta quase lá. Vou pegar um pouquinho dessa água. Ó, super simples. A gente já tem uma pastinha. Se você quer ela um pouco mais cremosa, você pode acrescentar um pouco mais desse caldo da cocção. Se você quer ela mais espessa, assim como eu gosto, você pode deixar. Agora o grande lance final, vamos experimentar. Delicioso. Tá aqui outra receita super simples e um grande coringa da cozinha que eu convido vocês a ir fazerem de casa. E agora o que eu vou fazer com vocês? Eu vou colocar nossas 3 pastas num prato e mostrar para vocês a versatilidade dessas receitas. Agora a gente vai finalizar os 3 pratos. Vocês que acompanharam, o guacamole, hummus e o nosso baba ganoush. Eu escolhi 3 louças e vou mostrar para vocês a versatilidade dessas 6 pastas que inclusive funcionam muito bem juntas. Eu falei com vocês, ó, do caroço no guacamole. Vocês notam aí que ficou super verde, ele não oxidou, não deu aquela cor negra. Vamos começar por o nosso guacamole. Isso para quando vocês forem receber as pessoas em casa. Isso para um café da manhã diferente de um final de semana. É delicioso. E é aquela comida que a gente chama de comida para compartilhar, né? Aquela comida que a gente pode comer em família, que é o melhor momento do dia. No guacamole, o que eu vou colocar? Vou colocar mais um pouco daquele tomate sem pele e sem semente.
chorinho de azeite. Vamos temperar com uma florzinha de sal. E uma pimentinha. Aqui eu tenho, ó. Isso aqui são folhinhas de cerofólio. Se não tiver, pode ser o próprio coentro. Tá aí, finalizamos nosso guacamole. Agora vamos pro baba ganoush, que é a nossa pastinha de berinjela. Essa tá deliciosa, tá com cheiro incrível. Aquele cheiro de churrasco. Esse aqui é um prato muito legal aí pros veganos, vegetarianos, que é uma cozinha que também eu defendo muito. Aqui no baba ganoush eu vou finalizar ele com gergelim negro. E umas folhinhas que a gente tem de cerofólia. Tá pronto nosso baba ganoush. E agora o nosso hummus. O hummus eu deixei ele numa texturinha um pouco mais espessa, ó, para diferenciar do baba ganoush. Vamos nessa pastinha. Como eu falei também que pode ser um acompanhamento para um peixe, para uma carne, para um frango. O hummus realmente é uma receita coringa. Aqui eu vou colocar um gergelim branco, um gergelim negro e um cebolinho. Tá aqui nossas 3 receitas, ó, deliciosas, que eu ainda vou oferecer para vocês, pra gente servir com um pão de fermentação natural de centeio ou umas tostadinhas. E agora com vocês aí em casa, repete essa receita e bom proveito.